Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Matheus, professor de matemática, e a gente vai nesse vídeo falar um pouco da nossa APC 3, né? Por que que a gente vai falar dessa APC 3? Porque a APC 1 e 2 são assuntos relacionados a matrizes que a gente deu início no segundo bimestre, né? E aí a gente só finalizou agora no terceiro bimestre. Esse sistema de equações lineares, que é a nossa PC3, ela é importante porque vai dar continuidade ao nosso assunto agora em setembro, tá bom? Então, o que é que eu resolvi fazer? Vou gravar esse videozinho mostrando mais ou menos o assunto, porque eu senti que algumas pessoas tiveram dificuldade em entender o assunto. Mas ele é bem simples, é bem fácil. Então, vamos lá. Vou ler com vocês a atividade, tá bom? Passando por cima de algumas coisas. Então, o que é um sistema de equação linear, né? Um sistema de equação linear foi uma forma que os matemáticos encontraram de resolver problemas em que a gente tem duas ou mais incógnitas. E o que são essas incógnitas, né? Incógnitas são valores desconhecidos. E quando a gente tem dois ou mais valores desconhecidos, a gente precisa montar um sistema de equações linear. Só que antes da gente montar um sistema, que um sistema aí vai ser várias equações lineares, a gente vai só relembrar o que é uma equação linear, né? Então aqui eu botei apenas um probleminha de exemplo, só para vocês contextualizarem, né, com o assunto. Mas aí vamos aqui para o que é uma equação linear. Uma equação linear nada mais é do que uma equação formada da seguinte forma: A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 mais A3 vezes x3 mais... E aí a gente pode ter infinitos termos igual a B. O que é que isso significa, né? Você deve estar perguntando, o que é, pelo amor de Deus, que isso significa? Muito simples. Significa que esse x, x1, x2 e x3 são as nossas incógnitas, são valores desconhecidos. Normalmente a gente representa x1, x2 e x3 por letras do alfabeto. Normalmente a gente coloca um x, aí o x2 a gente usa y, o x3 a gente usa z, o x4 a gente pode usar w, entendeu? A gente vai usando letras do alfabeto. O A1, o A2 e o A3 e assim por diante são números reais que multiplicam essas incógnitas. Então, vai ser o 1, o 2, o 3, o menos 1, 2,5, 4, 2,66, entendeu? E o B vai ser um número real independente que não multiplica incógnita alguma. Então, vamos ver alguns exemplos dessas equações lineares. Aqui a gente tem o primeiro exemplo. 2x mais 3y igual a 45. A gente percebe que a gente tem duas incógnitas, que são valores desconhecidos, que é o x e o y. Aqui, ó, incógnitas x e y. A gente tem os números reais que multiplicam essas incógnitas. A gente tem o 2, que multiplica o x, e a gente tem o 3, que multiplica o y. E a gente tem o nosso termo independente, que não multiplica incógnita alguma, que é o 45. Aqui embaixo a gente tem outro exemplo com três incógnitas. A gente tem x, a gente tem y e a gente tem o z. E aí o 4 multiplica o x, o menos 2 multiplica o y e o 3 multiplica o z. E o nosso valor independente o termo independente é o zero, porque ele não multiplica incógnita alguma. E aí, aqui a gente tem alguns exemplos do que não são equações lineares. Esse primeiro não é uma equação linear. Por quê? Porque a nossa incógnita está elevada ao quadrado. Então, quando a gente tem alguma incógnita elevada ao quadrado, ou ao cubo, ou à quarta potência, ou à quinta potência, ela não vai ser uma equação linear. Nesse caso, essa daqui vai ser uma equação de segundo grau. Por quê? Porque ele tem uma incógnita 2, elevada a 2. Se tivesse uma incógnita com potência 3, seria uma equação de terceiro grau e assim por diante. Aqui é outro exemplo que não é uma equação linear, porque a gente tem 1 sobre x, tá? Quando a gente tem 1 sobre x, significa que esse x está elevado a uma potência negativa, tá bom? Quando a gente tem um x elevado a uma potência negativa, que no caso é essa fração, e aí a gente não tem uma equação linear. Lembrando que é o x que está embaixo, tá? Se o x estivesse aqui do lado, multiplicando, aí seria uma equação linear. Mas como ele está lá embaixo, multiplicando o denominador, ele não é. E aí, como que a gente resolve uma equação linear? Quando a gente tem mais de uma incógnita e tem apenas uma equação linear, a gente não tem como resolver ela achando um valor, como que a gente pode dizer, único. A gente pode ter infinitas resoluções, tá bom? Então, por exemplo, se a gente tem x mais 2y igual a 20,
eu posso ter várias respostas para colocar no lugar de vários números que a gente pode colocar no lugar de x e y, que vai dar igual a 20. Um exemplo, eu posso dizer que o x é 10 e o y é 5. Por quê? 10 mais 2 vezes 5 vai ser 10 mais 10, que é 20. Então, x sendo 10 e y 5 é uma das soluções dessa equação linear. Outra solução dessa equação linear seria o x igual a 5 e o y igual a 7,5. Por quê? 2 vezes 7,5 está aqui, né? 5 mais 2 vezes 7,5. Por quê? 2 vezes 7,5 é 15. 15 mais 5 dá 20. Então, x igual a 5 e y igual a 7,5 é outra solução dessa equação linear. Então, viu que para essa equação aqui, eu já dei duas soluções. E vocês podem encontrar várias outras. Aqui tem outro exemplo, né? E aí, a gente vem aqui para uma definição, que é uma equação linear homogênea. Uma equação linear homogênea é quando o termo independente é igual a zero. E aí vocês lembram, né, que o termo independente é um número que não multiplica incógnita alguma. Né? Então, por exemplo, 2x menos 3y igual a zero é uma equação linear homogênea. E essa daqui, ó, 1 meio de x, e agora vocês veem que o x está multiplicando a fração, tá? Ele não está embaixo, então isso daqui é uma equação linear. 1 meio de x mais 2y menos 3z é igual a zero. É outra equação linear homogênea. E agora, a nossa atividade, né? Ela é bem simples. A primeira questão, eu peço o seguinte, para você completar a tabela. Se ela for uma equação linear, você vai marcar um x nessa coluna. Se essa equação não é uma equação linear, você vai marcar o x nessa coluna. E aí, lembrando que esse x, alguém me perguntou, né? Esse x não é o x incógnita, tá? Esse x eu deveria ter colocado de uma outra coisa, uma outra letra, ou pintado o quadrinho. É só para marcar que ela é uma equação linear. E aqui é para dizer que não é uma equação linear. Então, por exemplo, essa primeira, ela é ou não é uma equação linear? É, então eu marquei um x aqui. Ela é uma equação linear. Quem são as incógnitas? X e y. Quem são os coeficientes da incógnita? O 2, que multiplica o y, né? E aqui quem é que está multiplicando o x é o 1. E quem é o termo independente é o 0. Pronto. Esse aqui foi o primeiro exemplo. Nesse segundo exemplo, é uma equação linear? Não. Por quê? Porque o y está ao quadrado. Então, se não é uma equação linear, eu não preciso preencher o restante, tá? Pode deixar em branco. Mas se quiser preencher, vocês podem, né? Quem são as incógnitas? X e y ao quadrado. Quem são os coeficientes? 1,5 e 2. Quem é o termo independente? Aqui não tem nada, né? Não tem nem a igualdade. Então, esse daqui você nem precisa preencher o restante. E esse vai fazer para as demais equações. Vou pegar um exemplo aqui. 4x menos 2y mais 25 igual a zero. Vou pegar esse exemplo. É uma equação linear? Você olha, é uma equação linear. Tem um x, tem um y, tem o termo... Opa, aqui tem um mais 25 e aqui tem um zero. Significa que a gente tem dois termos independentes? Não. Basta eu passar o 25 para o outro lado que ele vira negativo, né? Aí 0 menos 25 dá menos 25. Então, essa expressão aqui, eu vou colocar aqui para vocês, é a mesma coisa que 4x menos 2y igual a menos 25. Né? Ó, passei o 25 para o outro lado, está aqui. Ó. Isso daqui é uma equação linear. Quem são minhas incógnitas? X e y. Quem são os coeficientes das incógnitas? 4 e menos 2. Quem é meu termo independente? Menos 25. Tranquilo? Vamos para uma outra questão. A questão 2. Indique ao menos uma solução para cada uma das equações lineares abaixo. Então, você vai ver essas equações aqui e vai descobrir uma solução para elas. Lembrando que o valor de x e y tem que ser diferentes, né? Porque elas são incógnitas diferentes. Vou pegar aqui, por exemplo, a letra B, que eu digo que é x mais y mais z igual a 45. Quais as possíveis soluções que eu posso ter, né, para essa equação linear? Eu posso dizer, por exemplo, que o x é 10, que o y é 15, aí 10 mais 15 já dá 25, o z precisa ser 20, porque aí 10 mais 15 mais 20 dá 45, né? Pronto, aqui já tem uma solução. Aí eu posso ter outras soluções. Eu posso dizer também que o x é 5, que o y é 10, aqui já tem 15. Para formar 45, falta 30. Então, z é igual a 30.
Viu como é fácil? Aqui, pronto, já dei a resposta da letra B da segunda questão. E aí vocês tentam fazer da letra A e da letra C. Na questão 3, eu peço o seguinte, eu quero que você ache o valor de y sabendo que o x é igual a 5. Então essa é muito simples, é mais fácil do que a segunda. Vou pegar o exemplo aqui também da letra B. A letra B eu tenho x menos y igual a menos 15, não é isso? Se eu digo na questão que para todos os itens o x é igual a 5, então o que é que eu vou fazer? No lugar do x eu vou colocar 5. Então vai ser 5 menos y igual a menos 15. E aí eu descubro o valor de y daquele jeito que a gente já sabe, né? Eu passo os números para um lado e as incógnitas para o outro. Então desse lado aqui vai ficar menos y igual. Lá do outro lado tem o menos 15. E o 5, ele é positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então, eu tenho que menos y é igual a menos 15 menos 5, sinais iguais você soma e repete o sinal. Então, fica menos 20. Como eu tenho menos de um lado e menos do outro, eu posso tirar esses dois menos, né, multiplicando ambos os lados por menos 1, que vai ficar y igual a 20. Então, pronto, na letra B achei a resposta. Se o x é 5, o y precisa ser 20. Será que é verdade? Vamos ver. 5 menos 20, menos 15. Pronto, achei a solução. Nesse caso, como eu dou o valor de x, eu só consigo ter uma solução para essa equação linear, porque eu sei o valor do x. Então, o y ele só pode assumir um valor. Se eu não desse o valor do x, vocês poderiam achar várias soluções. A quarta questão é um desafio, vou deixar para vocês. Se vocês tiverem dúvida nessa quarta questão, vocês me procuram. Mas ela é o seguinte, eu digo que numa carteira vocês têm notas de R$5, R$10 e R$20. E a quantidade de notas de R$5 é dada por X, a quantidade de notas de R$10 é dada por Y e a quantidade de notas de R$20 é dada por Z. E aí você dá R$100. Ou seja, na sua carteira você tem uma equação linear do tipo 5x mais 10y mais 20z e deve ser igual a 100. Porque a quantidade de notas de R$5 não é x, então essa quantidade vezes 5, mais essa quantidade de notas de 10 vezes o valor de 10, mais a quantidade de notas de z vezes o valor de z, tem que dar R$100. E aí você vai achar soluções para essa equação. Acho que essa daqui já é a resposta da A, né? Que é escrever uma equação. Pronto, essa daqui já é a resposta da A, já dei. Então é isso, pessoal. Espero que tenha contribuído para o estudo de vocês. Tentem fazer as outras questões. Me procura no WhatsApp, no Google Classroom, que eu vou estar à disposição para ajudar vocês. Foi um prazer estar com todos aqui e até a próxima aula.